Meu nome é Gabriela Henrique, tenho 37 anos e nunca pensei que o dia da minha formatura em Direito seria também o mais solitário que já vivi. O que eu não sabia era que essa ausência dolorosa se tornaria o pontapé inicial para a maior reviravolta da minha existência. Estava lá, no auditório da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ajeitando meu cabelo pela 10ª vez, quando percebi que todas as cadeiras reservadas para minha família estavam vazias. Completamente vazias. Meu marido Ricardo não estava lá. Meus filhos Pedro e Sofia, de 15 e 12 anos, também não. Meus pais, meus irmãos, ninguém. Todos foram para a festa de aniversário de 15 anos da minha sobrinha, filha da minha irmã mais nova, Letícia. Vocês já passaram por algo assim? Já sentiram o coração partir ao perceber que no momento em que mais precisavam de apoio, estavam completamente sozinhos? Contem suas experiências nos comentários. Quero saber se não sou a única que já passou por isso. Mal eu imaginava que essa humilhação pública seria apenas o começo de uma sequência de descobertas que mudaria tudo. Antes de revelar o que realmente aconteceu naquele dia e nos meses seguintes, preciso contar como cheguei até ali. Sempre fui a filha do meio, aquela que se vira sozinha, como minha mãe costumava dizer. Engravidei aos 19 anos, casei com Ricardo e deixei a faculdade para cuidar dos filhos. Durante quase 2 décadas, fui dona de casa, mãe dedicada e esposa exemplar. Enquanto meu irmão mais velho, Carlos, brilhava como engenheiro da Petrobras e Letícia construía sua carreira como arquiteta, eu cuidava da casa e da família. Aos 33 anos, depois de anos implorando, Ricardo finalmente me permitiu voltar a estudar. Mas só se não atrapalhar suas obrigações em casa, ele disse. Então, comecei o curso de Direito na São Francisco. Sempre foi meu sonho desde adolescente. Foram 4 anos duros. Estudava depois que todos dormiam, fazia trabalhos na madrugada e ainda assim mantinha a casa impecável e a comida sempre pronta. Minha família tratava meus estudos como um hobbyzinho, algo para me manter ocupada. Nossa casa, em Perdizes, sempre foi o ponto de encontro da família. Eu organizava todos os almoços de domingo, todas as festas, todos os natais. Era eu quem lembrava dos aniversários, quem cuidava dos idosos da família, quem resolvia todos os problemas. E mesmo assim, no meu dia especial, estava sozinha. A cerimônia começou e eu tentava me concentrar nos discursos, mas meus olhos voltavam sempre para aquelas cadeiras vazias. O diretor chamava os nomes dos formandos e, quando chegou minha vez, levantei com as pernas tremendo. Gabriela Henrique, bacharela em Direito, primeira colocada da turma. Os aplausos ecoaram pelo auditório histórico, mas para mim soavam distantes e frios. Foi quando desci do palco que tudo começou a mudar. Uma mulher elegante de uns 50 anos se aproximou de mim. Vestia um blazer azul marinho impecável e carregava uma pasta de couro cara. Gabriela Henrique? Perguntou ela, estendendo a mão. Meu nome é doutora Margarete Silva. Sou sócia do escritório Silva e Associados. Vi seu TCC sobre direitos da mulher no direito de família. Preciso falar com você urgentemente. Eu não fazia ideia de quem era ela, mas alguma coisa no olhar dela me dizia que aquela conversa mudaria tudo. Ela me entregou um cartão e sussurrou. Seu trabalho chegou até nós através do professor orientador. Você tem um talento raro e temos uma proposta que pode interessar. Meu coração disparou. Meu TCC tinha sido sobre como as mulheres são prejudicadas nas divisões de bens quando abandonam carreiras para cuidar dos filhos. Era um tema que eu conhecia bem, muito bem. Mas, primeiro, continuou ela olhando ao redor, onde está a sua família? Não vieram para comemorar? A dor no peito voltou com toda a força. Eles foram para a festa de 15 anos da minha sobrinha, respondi, tentando esconder a vergonha na voz. Disseram que era mais importante. Doutora Margarete franziu o senho e, por um momento, vi algo parecido com raiva passar por seus olhos. Mais importante que a formatura de uma mulher que conseguiu ser primeira colocada enquanto cuidava de uma família inteira? Ela balançou a cabeça.
Gabriela, posso te chamar assim? Preciso te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre muitas coisas. Saímos do auditório e ela me levou para um café elegante na Rua do Ouvidor. Enquanto esperávamos nossos cafés, ela abriu a pasta de couro e retirou uma pasta suspensa cheia de documentos. Nosso escritório representa várias mulheres em casos de divórcio complexos. Mulheres que, como você, sacrificaram suas carreiras para cuidar da família e depois descobriram que seus maridos... Ela fez uma pausa, me estudando. Gabriela, quando foi a última vez que você teve acesso às finanças da sua casa, às contas bancárias do Ricardo? Senti um frio na barriga. Ele sempre disse que eu não precisava me preocupar com isso, que ele cuidava de tudo. Ela pegou um documento. Este é um relatório que fizemos sobre padrões de comportamento. Maridos que protegem as esposas das finanças, que desencorajam os estudos, que fazem questão que elas dependam completamente deles. Ela me olhou fixamente. Gabriela, você conhece algum advogado? Alguém especializado em direito de família? Meu coração começou a acelerar. Por que está me perguntando isso? Porque, ela disse baixinho, tenho quase certeza de que você vai precisar de um em breve. Doutora Margarete, então, me mostrou algo que fez meu mundo desabar. Uma foto impressa do Instagram. Era do perfil da minha sobrinha, da tal festa de 15 anos. Na foto, toda a minha família estava lá. Meus pais, meus irmãos, meus filhos, Ricardo. Todos rindo, comemorando. Mas o que me chocou mesmo foi ver Ricardo com o braço ao redor de uma mulher loira que eu não conhecia. Uma mulher jovem, bonita, que olhava para ele com intimidade demais. Como você conseguiu isso? Perguntei, com a voz trêmula. Tenho uma investigadora na equipe. Quando seu professor me passou seu contato e disse que você poderia se interessar por nossa proposta de trabalho, pedi para ela fazer uma checagem básica. É procedimento padrão. Ela suspirou. Gabriela, essa mulher se chama Fernanda. Ela tem 28 anos e trabalha na empresa do seu marido há 2 anos. O café na minha boca virou amargo. 20 anos de casamento, 20 anos cuidando dele, dos filhos, da casa, 20 anos sendo a esposa perfeita. E ele? Mas isso não é tudo, continuou doutora Margarete, tirando outro documento da pasta. Descobrimos que Ricardo transferiu a casa de vocês para o nome da empresa dele há 6 meses. A conta poupança que vocês tinham juntos? Ele fechou e abriu uma nova só no nome dele. Gabriela, segure minha mão. Ele está se preparando para um divórcio há meses. Fiquei em choque. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar. Ricardo sendo mais distante, as saídas para reuniões de trabalho que se estendiam até altas horas, a frieza quando eu falava sobre a formatura. O que eu faço agora? Sussurrei. Doutora Margarete sorriu pela primeira vez. Agora, minha querida, você vai aprender que conhecimento é poder. E você acabou de se formar na melhor faculdade de direito do país. Voltei para casa naquela noite com a cabeça a mil. Ricardo estava no sofá, assistindo futebol, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse perdido a formatura da própria esposa para ficar com a amante na festa da sobrinha. E aí, como foi a formatinguinha? Perguntou sem nem tirar os olhos da televisão. Formatinguinha. 4 anos de luta, primeiro lugar da turma, e ele chamava de formatinguinha? Foi boa, respondi, ainda processando tudo que doutora Margarete tinha me revelado. Cadê as crianças? Dormindo. Chegaram cansados da festa. Ele finalmente olhou para mim. A festa estava ótima, aliás. Você perdeu uma bela comemoração por causa desse seu curso. Senti vontade de gritar, de confrontá-lo ali mesmo sobre a Fernanda, sobre o dinheiro escondido, sobre tudo. Mas algo me disse para ficar calma. Mal eu imaginava que essa paciência seria minha maior arma nos próximos dias. No dia seguinte, enquanto Ricardo estava no trabalho e as crianças na escola, comecei minha própria investigação. Procurei todos os documentos da casa, os poucos que ele me deixava ver. Encontrei algumas coisas estranhas, transferências bancárias que ele nunca me explicou,
documentos da empresa que não faziam sentido. Foi aí que me lembrei de algo. Há 3 meses, Ricardo tinha insistido para que eu assinasse uns papéis, dizendo que era só uma formalidade da empresa. Na época, eu estava estudando para as provas finais e assinei sem ler direito. Nossa, que burra eu fui! Liguei para a doutora Margarete e contei sobre os documentos. Ela me pediu para fotografar tudo que conseguisse encontrar e enviar por WhatsApp. Gabriela, ela disse quando ligou de volta 1 hora depois, você precisa vir aqui agora e traga toda a sua documentação pessoal, RG, CPF, certidão de casamento, tudo. Cheguei no escritório dela no centro de São Paulo 2 horas depois. Era um lugar impressionante. 15º andar de um prédio comercial na região da República, com uma vista incrível da cidade. As paredes eram cobertas de diplomas e fotos com personalidades importantes. Senta aqui, disse ela, me levando para uma sala de reuniões. Tenho notícias, ruins e boas. Qual quer ouvir primeiro? As ruins, falei, já me preparando para o pior. Dos papéis que você assinou há 3 meses, um deles foi uma procuração dando plenos poderes ao Ricardo para movimentar todos os bens do casal. Outro foi um documento renunciando seus direitos sobre a empresa que vocês construíram juntos. Ela fez uma pausa. Gabriela, legalmente, você não tem direito a nada. Ele jogou muito bem. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 20 anos de casamento e eu tinha renunciado a tudo, sem saber. E as boas notícias? Perguntei, com a voz fraca. As boas notícias são muito boas. Primeiro, esses documentos podem ser anulados porque foram obtidos por má-fé e sem esclarecimento adequado. Segundo, seu TCC chamou a atenção não só da academia, mas de algumas organizações de defesa dos direitos da mulher muito influentes. Ela pegou um cartão. E terceiro, o escritório que representa a Fernanda entrou em contato conosco ontem. O escritório que representa a Fernanda? Sim. Parece que seu marido prometeu se casar com ela assim que se divorciasse de você. Mas ela descobriu que ele fez promessas parecidas para outras 2 mulheres. Doutora Margarete riu. Digamos que as 3 querem nossa ajuda para processar o mesmo homem. As próximas 2 semanas foram as mais intensas da minha vida. Enquanto Ricardo achava que eu estava procurando empreguinho de advogado iniciante, eu estava, na verdade, construindo o caso mais sólido da minha vida, contra ele. Doutora Margarete me ensinou coisas que a faculdade nunca ensina. Como investigar movimentações bancárias suspeitas, como rastrear patrimônio escondido, como documentar comportamento abusivo. Mais importante ainda, ela me ensinou que eu tinha direitos que nem sabia que existiam. Gabriela, disse ela numa manhã, enquanto revisávamos documentos, você cuidou da casa, dos filhos e ainda ajudou Ricardo a construir a empresa dele durante 20 anos. Isso tem valor econômico. Isso se chama trabalho doméstico não remunerado. E a justiça brasileira está começando a reconhecer isso. Foi então que ela me mostrou algo que mudou tudo. Uma pasta cheia de prints de conversas de WhatsApp que a investigadora tinha conseguido. Conversas entre Ricardo e suas amantes. Não era só a Fernanda, eram 4 mulheres diferentes. Em todas as conversas, ele prometia a mesma coisa. Assim que eu me livrar da Gabriela, a gente vai ser feliz. Mas o que mais me chocou foram as mensagens onde ele falava sobre mim. A Gabriela é muito burra, nunca vai descobrir nada. Ela assinou tudo que eu pedi sem nem ler. Quando ela se formar, vou pedir o divórcio e ficar com tudo. 20 anos sendo chamada de burra pelo homem que eu amava. Como vocês conseguiram essas conversas? Perguntei. A Fernanda, quando ela descobriu que não era a única, ficou furiosa e nos procurou. Ela quer se vingar dele também. Doutora Margarete sorriu. O inimigo do seu inimigo é seu amigo, Gabriela. Naquela semana, algo mais aconteceu. Doutora Margarete me apresentou a um juiz aposentado, Dr. Roberto Cardoso, que estava montando um instituto para capacitar mulheres vítimas de violência patrimonial.
Ele ofereceu uma bolsa integral para eu fazer uma pós-graduação em Direito de Família, com foco em violência econômica. Seu caso, disse ele, é um exemplo perfeito de como o abuso financeiro funciona. Você pode ajudar centenas de mulheres que passam pela mesma situação. Pela primeira vez em anos, senti que tinha um propósito maior que cuidar da casa e agradar Ricardo. Mas o que eu não sabia era que Ricardo estava preparando o seu próprio ataque. Na sexta-feira à noite, ele chegou em casa diferente, mais arrogante, mais confiante. Trouxe flores, algo que não fazia há anos. Gabi, disse ele, me chamando pelo apelido que não usava há muito tempo. Precisamos conversar. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Sobre o quê? Sobre nosso casamento. Ele se sentou no sofá e me fez um gesto para sentar ao lado dele. Acho que a gente precisa dar um tempo. Um tempo? Você está muito focada nessa coisa de advogada, muito independente. Acho que você precisa de um espaço para descobrir o que realmente quer da vida. Ele sorriu, mas era um sorriso falso. Estou te dando uma oportunidade de recomeçar. Quis rir? Ele estava me dando uma oportunidade. Depois de 20 anos me sustentando, depois de cuidar dos filhos dele, da casa dele, da vida dele. E as crianças? Vão ficar comigo, é claro. Tenho condições melhores de cuidar delas. Ele pegou um envelope da mesa. Inclusive, já conversei com meu advogado. Estes são os papéis do divórcio. Você só precisa assinar. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Dentro estava uma proposta de acordo que me deixava praticamente sem nada. Nem pensão, nem guarda compartilhada, nem direito de visitas regulares. Ricardo, disse eu bem baixinho, você tem certeza que é isso que quer? Tenho. A decisão está tomada. Sorri para ele. Um sorriso que ele interpretou como submissão, mas que na verdade era de alívio. Agora eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Tudo bem, falei, mas me dá uma semana para organizar minhas coisas. Ele riu. Uma semana é mais que suficiente. Se ele soubesse o que eu ia fazer nessa semana... A semana que Ricardo me deu foi a semana mais produtiva da minha vida. Enquanto ele saía cedo e voltava tarde, provavelmente com uma das amantes, eu trabalhava com a doutora Margarete montando uma estratégia que ele jamais imaginaria. Na segunda-feira, protocolamos uma ação de anulação dos documentos que eu tinha assinado, baseada em dolo e má-fé. Na terça, entramos com um pedido de bloqueio de todos os bens do casal. Na quarta, as outras 3 vítimas do Ricardo, Fernanda, Carla e Patrícia, se juntaram ao processo como testemunhas. Mas foi na quinta-feira que aconteceu algo que me deixou arrasada. Cheguei em casa depois de um dia no escritório e encontrei meus filhos, Pedro e Sofia, me esperando na sala com uma cara muito séria. Mãe, disse Pedro, com seus 15 anos tentando soar adulto. O pai conversou com a gente. Ele disse que você está muito mudada desde que se formou, que está abandonando a família. Senti o coração partir. O que mais ele disse? Que você não quer mais cuidar da gente. Sofia, minha caçula de 12 anos, estava com os olhos cheios de lágrimas. Que prefere ser advogada do que nossa mãe. Foi a gota d'água. Ricardo tinha conseguido virar meus próprios filhos contra mim. 20 anos dedicando minha vida a eles e agora eles achavam que eu os estava abandonando porque finalmente estava lutando pelos meus direitos. Filhos, disse eu, me sentando no chão para ficar na altura deles. Vocês sabem que mamãe ama vocês mais que tudo no mundo, né? Tudo que estou fazendo é para garantir que a gente tenha um futuro melhor. Mas o pai disse que você quer se divorciar dele. Diz que você está sendo influenciada por umas advogadas feministas que odeiam família. Feministas que odeiam família. Nossa, como ele era cínico. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando se estava fazendo a coisa certa. Talvez devesse aceitar o divórcio nos termos dele para não traumatizar as crianças. Talvez devesse voltar-se a Gabriela submissa de sempre. Foi quando eu recebi uma ligação inesperada, às 2 da manhã. Era a Fernanda, uma das amantes do Ricardo. Gabriela, desculpa ligar tão tarde, mas preciso te contar uma coisa urgente. O que foi?
Ricardo não sabe que eu sei, mas escutei uma conversa dele com o advogado hoje cedo. Eles estão planejando te acusar de abandono do lar e tentar provar que você é uma mãe inadequada por estar obcecada com a carreira. Ela respirou fundo. Ricardo não sabe que eu sei, mas escutei uma conversa dele com o advogado hoje cedo. Eles estão planejando te acusar de abandono do lar e tentar provar que você é uma mãe inadequada por estar obcecada com a carreira. Ela respirou fundo. Ele quer tirar as crianças de você completamente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Ele tá juntando evidências de que você mudou depois da faculdade, que não cuida mais direito da casa, que tá negligenciando as crianças. Até fotografou a pia com louça suja ontem de manhã. Fotografou louça suja? O homem que em 20 anos nunca lavou um prato estava me acusando de negligência porque a pia estava com louça. Gabriela, continuou Fernanda, tem mais. Ele contratou um investigador particular para te seguir. Quer provar que você está tendo um caso com alguém. Mas eu não tô. Eu sei. Por isso eu tô te avisando. Ele vai fazer de tudo para te destruir. Ela fez uma pausa. Sabe por que eu tô te ajudando? Porque ele fez a mesma coisa comigo. Quando eu descobri as outras mulheres e ameacei contar pra você, ele disse que ia inventar que eu era louca, que ia me processar por difamação. Diz que ninguém acreditaria na palavra de uma funcionária histérica contra a dele. Depois dessa ligação, não tive mais dúvidas. Ricardo não era apenas um marido infiel, era um homem perigoso, capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Na sexta-feira de manhã, antes dele acordar, fiz uma coisa que nunca pensei que seria capaz de fazer. Instalei um aplicativo no celular dele, para gravar as conversas. Algo que a doutora Margarete tinha me ensinado a ser legal quando usado em legítima defesa. E foi assim que descobri a verdade mais chocante de todas. Ricardo ligou para o irmão dele, Carlos, logo depois que saí de casa. Carlos, tá tudo correndo como planejado. A Gabriela vai assinar o divórcio semana que vem e eu fico com tudo. Você tinha razão. Era só dar uma corda, que ela mesma se enforcava. Essa história de faculdade foi perfeita. Agora posso alegar que ela mudou, que abandonou a família. E as crianças? Perguntou Carlos. Vão ficar comigo. Já conversei com elas, botei na cabeça delas que a mãe não presta mais. Em uns meses nem vão sentir falta dela. Ricardo, você não acha que está sendo muito cruel? Cruel? Carlos, essa mulher me segurou por 20 anos. 20 anos fingindo que era feliz, aguentando aquela vida medíocre. Agora que consegui juntar um dinheiro bom e conheci mulheres mais interessantes, por que eu ia continuar com ela? Ele fez uma pausa. Além do mais, ela nunca vai conseguir me processar de verdade. É burra demais para isso. Burra demais. Desliguei a gravação com as mãos tremendo de raiva. 20 anos da minha vida. 20 anos sendo enganada por um homem que me considerava um empecilho. Mas sabe de uma coisa? Ele estava certo em um ponto. A Gabriela de antes realmente era burra demais para processar alguém. Sorte dele que essa Gabriela não existia mais. O fim de semana foi o ponto de virada. Enquanto Ricardo aproveitava seus últimos dias de liberdade, provavelmente com uma das amantes, eu finalizei os preparativos para o que seria a segunda-feira mais importante da minha vida. Doutora Margaret e eu revisamos tudo pela 10ª vez. As gravações, os documentos, as evidências das contas bancárias escondidas, os depoimentos das outras mulheres. Tínhamos um caso sólido, mas ela me avisou que Ricardo não ia aceitar quieto. Gabriela, disse ela no domingo à tarde, amanhã vai ser pesado. Ele vai tentar te humilhar, vai dizer coisas horríveis, vai tentar te fazer desistir. Você está preparada para isso? Pensei nos meus filhos, acreditando que eu os estava abandonando. Pensei nos 20 anos que dediquei a um homem que me chamava de burra pelas costas. Pensei em todas as mulheres que passam pela mesma situação e não têm coragem de lutar. Estou mais que preparada, respondi. No domingo à noite, fiz algo que não fazia há muito tempo.
jantei com Pedro e Sofia, sem Ricardo. Ele tinha saído para mais uma reunião de trabalho. Filhos, disse eu, servindo o bolo de chocolate que eles adoravam. Amanhã, algumas coisas vão mudar aqui em casa. E eu preciso que vocês saibam que, independente do que aconteça, mamãe ama vocês mais que tudo. Mãe, você está nos assustando, disse Sofia. Não precisam ter medo. Mamãe só vai fazer o que é certo. Segurei as mãos deles. Vocês vão entender tudo em breve. Na segunda-feira de manhã, Ricardo acordou mais cedo que o normal. Estava animado, cantarolando no banho. Provavelmente achando que eu ia assinar os papéis do divórcio sem pestanejar, como a esposa submissa de sempre. Então, Gabi, disse ele no café da manhã, já decidiu o que vai fazer dos papéis? Decidi sim, respondi, passando manteiga na torrada com uma calma que me surpreendeu. Vou levar no meu advogado hoje de manhã. Ele sorriu satisfeito. Advogado? Gabi, você nem precisa gastar dinheiro com isso. O acordo tá bem claro. É, está mesmo. Levantei da mesa. Aliás, Ricardo, você pode me fazer um favor? Pode ficar em casa hoje de manhã? Meu advogado quer falar com você também. Comigo? Para quê? Ah, só uns detalhes técnicos. Nada demais. Peguei minha bolsa. Ele chega aqui às 10 horas. Ricardo franziu a testa, mas concordou. Afinal, o que uma advogadinha iniciante poderia fazer contra ele? Saí de casa e liguei para a doutora Margarete. Está tudo pronto? Tudo. O oficial de justiça está a caminho da sua casa junto com o delegado. As ordens judiciais foram expedidas. Em 1 hora, Ricardo vai descobrir que subestimou muito a esposa burra dele. Fui para o escritório e esperei. Às 10h15, meu celular tocou. Era Ricardo e ele estava gritando. Gabriela, o que diabos você fez? Bom dia, Ricardo. Algum problema? Problema? Tem 2 policiais na minha porta com mandado de busca e apreensão. Tem um oficial de justiça aqui bloqueando minhas contas. Ah, isso. É que meu advogado descobriu umas irregularidades nas suas movimentações financeiras. Nada demais. Que irregularidades? Você enlouqueceu? Ricardo, e eu pela primeira vez na vida usei um tom firme com ele. Eu descobri tudo. As 4 amantes, o dinheiro escondido, os documentos fraudulentos que me fez assinar, os planos de me tirar as crianças. Descobri tudo. Silêncio do outro lado da linha. E sabe o que mais descobri? Descobri que você estava certo. A Gabriela de antes realmente era burra demais para te processar. Mas essa Gabriela aqui, sorri, essa é a primeira da turma na melhor faculdade de Direito de São Paulo. Gabriela, vamos conversar com calma. A conversa já acabou, Ricardo. Te vejo no tribunal. Desliguei o telefone e olhei para a doutora Margarete, que estava sorrindo orgulhosa. Como você se sente? Perguntou ela. Pela primeira vez em 20 anos, me senti realmente viva. Pronta para a justiça. O que aconteceu na terça-feira superou todas as minhas expectativas de vingança. Ricardo, desesperado depois das ordens judiciais, fez exatamente o que doutora Margarete previu. Tentou me humilhar publicamente para parecer a vítima. Ele marcou uma reunião familiar na casa dos meus pais. Convidou todos os parentes, meus irmãos, cunhados, até os vizinhos mais próximos. Disse que precisava esclarecer a situação sobre o divórcio e meu surto depois da formatura. Cheguei na casa dos meus pais às 2h e encontrei a sala cheia. Cerca de 20 pessoas, todas me olhando com curiosidade e julgamento. Ricardo estava no centro, representando o papel de marido abandonado e injustiçado. Pessoal, ele disse quando me viu entrar. A Gabriela chegou. Agora vocês podem ouvir os 2 lados da história. Meu pai, Dr. Henrique, estava com uma cara de desapontamento que eu conhecia bem. Gabriela, o Ricardo nos contou sobre suas exigências absurdas no divórcio.
Que história é essa de querer metade de tudo? É verdade, filha. Minha mãe balançou a cabeça. 20 anos de casamento e agora você quer destruir o homem? Isso não é coisa de família cristã. Carlos, meu irmão mais velho, cruzou os braços. Gabriela, você mudou muito depois dessa faculdade. Está irreconhecível. Respirei flindo. Era minha hora. Vocês têm razão, disse eu, tirando uma pasta da bolsa. Eu realmente mudei depois da faculdade. Mudei porque aprendi sobre meus direitos. Aprendi que tenho valor. Abri a pasta e peguei as primeiras folhas. E vocês também vão aprender algumas coisas interessantes hoje. Ricardo ficou pálido. Gabriela, não precisa lavar roupa suja. Não é roupa suja, Ricardo. São fatos. Olhei para toda a família. Vocês sabem por que ninguém veio na minha formatura? Porque a festa da Letícia era no mesmo dia. E ela era mais nova, precisava mais do apoio. Não. Mostrei as primeiras fotos impressas. Vocês não vieram porque o Ricardo pediu para não irem. Estas são conversas dele com o meu irmão Carlos, planejando há meses como me humilhar no dia da formatura. Carlos engasgou. Isso não é... Se ela não tem o apoio da família no dia mais importante, vai ficar mais vulnerável para aceitar o divórcio. Essa é uma mensagem sua para o Ricardo, Carlos. Vocês planejaram me destruir psicologicamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Peguei outras folhas. Mas isso é só o começo. Ricardo, quer contar para os seus sogros sobre as 4 amantes ou prefere que eu conte? 4? Gritou minha mãe. Fernanda, 28 anos, funcionária da empresa. Carla, 35 anos, contadora. Patrícia, 42 anos, cliente da firma. E tem a Juliana também, que ele conheceu no aplicativo. Mostrei as fotos das conversas. E em todas essas conversas, ele fala a mesma coisa, que vai se livrar da esposa burra e ficar com todo o patrimônio. Meu pai se levantou, indignado. Ricardo, isso é verdade? Doutor Henrique, eu posso explicar. Pode explicar isso também? Peguei as gravações das conversas telefônicas. Esta é uma gravação de você falando com meu irmão, Ricardo. Quer que eu toque para todo mundo ouvir? Coloquei o celular no viva-voz e a voz de Ricardo ecoou na sala. A Gabriela me segurou por 20 anos, aguentando aquela vida medíocre. Ela nunca vai conseguir me processar de verdade. É burra demais para isso. O impacto foi imediato. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou vermelho de raiva. Os vizinhos sussurravam entre si, chocados. Tem mais. Continuei implacável. Ricardo, conta para eles sobre os documentos fraudulentos que me fez assinar, sobre como transferiu nossa casa para a empresa, sobre como fechou nossas contas conjuntas, em segredo. Você não entende de negócios, Gabriela. Ah, mas agora eu entendo sim. Sabe, vocês não sabem, mas eu me formei em primeiro lugar na turma. Primeiro lugar. Na melhor faculdade de direito do país. Aquela que o senhor sempre disse que era coisa para homem. Meu pai baixou a cabeça, constrangido. E sabem o que mais? Peguei o último documento da pasta. Esta manhã, o Tribunal de Justiça aceitou todos os nossos pedidos. As contas do Ricardo estão bloqueadas. Os bens estão indisponíveis. Os documentos que ele me fez assinar foram anulados por dolo e má-fé. Ricardo estava branco como papel. E tem uma coisa que vocês vão adorar saber, disse eu olhando diretamente para ele. Lembra do instituto que te falei, Ricardo? Aquele trabalho bobinho com mulheres? Bem, o doutor Roberto Cardoso, vocês conhecem, o ex-desembargador, me convidou para ser a coordenadora jurídica do Instituto de Defesa dos Direitos da Mulher. Salário, R$15 mil por mês para começar. A sala inteira me olhava boquiaberta. E a melhor parte, sorri. Na semana que vem, nossa história vai virar um caso de estudo na Faculdade de Direito. O professor de Direito de Família quer usar o nosso processo como exemplo de violência patrimonial e manipulação psicológica. Ricardo finalmente explodiu. Você é uma vadia vingativa. Passou 20 anos sendo uma dona de casa medíocre e agora se acha dona da razão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai se levantou, foi até Ricardo e disse bem baixinho. Saia da minha casa. Agora. Doutor Henrique,
Agora! Gritou meu pai. E nunca mais ponha os pés aqui enquanto eu for vivo. Enquanto Ricardo saía, humilhado, minha mãe veio me abraçar, chorando. Filha, perdoa a gente. Perdoa sua mãe burra. Não são vocês que são burros, mãe. Vocês só foram manipulados, como eu fui por 20 anos. E foi assim que, na sala dos meus pais, na frente de toda a família que me julgou, consegui minha vingança mais doce. A verdade. 3 meses depois, estou aqui, no meu escritório novo. Sim, meu próprio escritório, terminando de escrever essa história. Muita coisa aconteceu desde aquela tarde memorável na casa dos meus pais. O processo de divórcio foi resolvido em tempo recorde. Ricardo tentou recorrer, mas com todas as evidências que tínhamos, não teve jeito. Consegui 50% de todos os bens, incluindo a casa, que ele teve que vender para me pagar minha parte. As crianças? Bem, depois que souberam da verdade, elas mesmas pediram para morar comigo. Pedro me disse semana passada: Mãe, perdoa a gente por ter acreditado naquelas mentiras. A gente não sabia que o pai era assim. Sofia, minha princesa, agora me ajuda a organizar os processos das clientes do Instituto. Quando eu crescer, quero ser advogada igual a mamãe, ela disse ontem. O Instituto de Defesa dos Direitos da Mulher está funcionando a todo vapor. Em 3 meses, já ajudamos 42 mulheres em situações parecidas com a minha. Descobrimos que a violência patrimonial é muito mais comum do que imaginávamos. A Fernanda, que me ajudou com as evidências, virou minha amiga. Ela abriu uma consultoria de marketing digital e está indo muito bem. Gabriela, ela me disse na semana passada, você me salvou de desperdiçar mais anos da minha vida com um homem sem vergonha. Carla e Patrícia também se recuperaram bem. Carla abriu seu próprio escritório de contabilidade. Patrícia voltou a estudar e está fazendo pós-graduação em administração. Meus pais mudaram completamente depois daquele dia. Meu pai, que sempre me chamou de a filha problemática, agora se orgulha de mim publicamente. Semana passada, ele me apresentou para o vizinho como minha filha, a advogada mais famosa de São Paulo. Minha mãe virou minha maior fã. Ela conta para todo mundo na igreja sobre minha vitória contra Ricardo. Minha filha mostrou que mulher não é capacho de homem nenhum. Ela diz, cheia de orgulho. O trabalho no Instituto me trouxe mais que reconhecimento profissional, me trouxe propósito. Cada mulher que ajuda a se libertar de um casamento abusivo, cada processo que ganhamos, cada vida que transformamos, me lembra por que valia a pena lutar. E o Ricardo? Bem, as consequências da exposição pública foram devastadoras para ele. A empresa perdeu vários clientes depois que a história se espalhou. As 4 amantes o processaram por danos morais. Ele teve que vender a empresa para pagar as dívidas. Soube por terceiros que ele está morando com a mãe dele e trabalhando como vendedor numa loja de carros usados. Às vezes sinto até pena. Mas aí me lembro dos 20 anos que passei sendo chamada de burra e a pena passa rapidinho. Ah, e tem uma coisa importante. Conheci alguém. Dr. André Costa, professor de Direito Constitucional na USP. É viúvo, pai de 2 filhos adolescentes. Nos conhecemos numa palestra sobre direitos humanos e desde então temos saído juntos. Ele é gentil, respeitoso e, acima de tudo, ele me vê como igual. Gabriela, ele me disse no último fim de semana, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Corajosa. Há 6 meses eu era apenas a esposa submissa do Ricardo. Hoje, sou a Gabriela Henrique, coordenadora jurídica, mãe orgulhosa, mulher independente e, pela primeira vez na vida, verdadeiramente feliz. A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que conhecimento realmente é poder e que, às vezes, quando tudo desmorona, é porque algo muito melhor está esperando para ser construído. Para vocês que estão lendo isso e passando por situações parecidas, não desistam. Estudem, se informem, busquem ajuda. Vocês são mais fortes do que imaginam. E lembrem-se sempre, ninguém tem o direito de chamar vocês de burras.
Vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que lutar pelos próprios direitos? Como foi essa experiência? Contem nos comentários. Suas histórias podem inspirar outras mulheres a também lutarem por justiça.